Você sabe o que é ursal? É urs all. Para todos. É isso. Fake Nós começando e a gente vai falar, será que a ursal existe mesmo? Vai ser já o vídeo mais negativado da história do canal. Entrou nesse vídeo, já dá o negativo. Porque aí você já evita o gostinho de quem vai entrar só para dar o negativo. Em agosto de 2018, durante um debate transmitido pela Band, certo? Debate presidencial, o querido Cabo Daciolo, do Partido Patriotas, acusou, dedo em riste, Ciro Gomes de ser um dos fundadores do Fórum de São Paulo. E entre um glória a Deus e outro, ele falou sobre a Ursal. E o que seria a Ursal? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Manda um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus! E aí o Ciro Gomes respondeu, né? Que isso? O termo ursal foi um dos mais comentados nas redes sociais, no Google e virou trend topics após o debate presidencial. O interessante é que quando você vai ver o termo ursal na Wikipédia, ele já aparece com uma sugestão de que ele deveria ser um termo a ser eliminado, né? Porque, enfim... Agora eu acho que não deveria mais ser eliminado, né? Só precisa deixar o disclaimer, tipo, olha, isso aqui é ficção. Não existe, é ficção, mas ok. Ah, a gente já deu spoiler do que a gente vai falar. Ah, droga. Para quem não sabe, a Wikipédia não é bagunça. Apesar de muita gente achar que não é. Tem uma equipe que trabalha lá, que fica cuidando de todas as alterações que são feitas no Wikipédia. E quando algum assunto carece de fontes ou é baseado em mentiras, eles já deixam avisado lá e preparam para a exclusão. Isso daí já acende o sinal amarelo aí pra gente de que, tipo, não deve estar tudo muito certo, não. E aí, obviamente, você buscando pelo termo ursal, a gente descobre que a primeira vez em que ele apareceu foi em 2001, por uma brincadeira, entre aspas. Na verdade, assim, era a socióloga Maria Lúcia Vitor Barbosa, ex-professora da Estadual de Londrina, famosa UEL, que fez comentários falando mal, obviamente, né, criticando a esquerda sul-americana e dizendo que a vontade da esquerda era ter o controle total da América Latina, fazendo como se fosse a Ursal, né? Então era um termo que ela cunhou ali para criticar a esquerda da América Latina. E em entrevista aos jornais, ela disse que essa sigla ela teria criado para brincar com o Foro de São Paulo, que ia se reunir em Havana naquele ano. Esse texto dessa ex-professora foi compartilhado várias vezes em muitos blogs. Inclusive num site de um astrólogo chamado Olavão. E olha que interessante, o termo Ursal teve um pico de interesse nos trendings do Google, né? No dia 9 de agosto de 2018, que foi exatamente o dia do debate entre os presidenciáveis na Band. Nem antes, nem depois, ninguém falava sobre isso. Depois até que começaram a falar, mas antes, ninguém sabia da Ursal. Ou seja, o Cabo Daciolo desenterrou aí uma pérola de 2001, que provavelmente ele leu em algum blog, em algum site, não sabemos de quem. Mas, meu amigo Pirula, e o Foro de São Paulo? É foro ou é foro? É foro. Foro é foro, é foro. Foro é o foro privilegiado. Foro ou voltaram? Entendeu? Nossa, que tchau pra vocês. Fui. Falou. Aí a gente não tem como fugir do nome do nosso querido astrólogo. Porque quem colocou na boca do povo o Fórum de São Paulo foi ele. Fazendo críticas ao Fórum de São Paulo numa época em que ele dizia que o Fórum de São Paulo era desconhecido de todo mundo, porque era do interesse deles ficarem encobertos para que ninguém soubesse das atividades comunistas maléficas que eles estavam desenvolvendo em suas reuniões. Só que esse Foro de São Paulo é uma coisa mundialmente conhecida e é avisado, todo mundo sabe que acontece isso. Os principais dirigentes dos países, principalmente da América do Sul, né, se encontram e não é uma coisa escondida, né? Todo mundo sabe que isso acontece. Tem convocatória. Eles convocam, ó, no dia tal, no horário tal, esse ano vai ser na capital X. E eles têm uma revista que chama América Libre, né, que é aqueles... Eu não sei se ela ainda existe, mas eles mandavam e tal. A verdade é que o Fórum de São Paulo surgiu em 1990, foi uma reunião de partidos de esquerda da América Latina, dizem que o PT, sim, estava entre os fundadores, né? Que era mais ou menos como se fosse a Internacional Socialista nos anos 50, né? Que foi nos anos 50, da forma como ela acontece hoje, nos anos 50 você já tem a Internacional Socialista, que é uma reunião de partidos de esquerda. Eu consegui acessar o site escondido do Foro de São Paulo. Mentira, não é escondido, qualquer um pode entrar lá. E segundo o próprio grupo,
eles explicam que o Foro de São Paulo é uma organização que, abre aspas, visa aprofundar o debate e procurar avançar com propostas de unidade de ação consensuais na luta anti-imperialista e popular, promover intercâmbios especializados em torno de problemas econômicos, políticos, sociais e culturais que a esquerda continental enfrenta. E eles se reúnem a cada 1 ou 2 anos, cada hora numa cidade diferente da América Latina. Ah, mas a mídia não falava nada sobre isso antes do Olavo denunciar o Foro de São Paulo. Na verdade, falava, né? Só que essa que é a grande questão. A gente achou algumas reportagens do começo do século XXI, tinha até uma de antes, ainda de 1900 e bolinha, só que ela não está mais, aqui nos links da descrição vocês vão ver que ela não está mais indexada pelo site original, mas ela tá lá, a cópia da matéria, falando sobre o Foro de São Paulo, o que ia acontecer e tal. Agora, é óbvio, o destaque que a mídia dava para isso talvez não fosse, claro, daquilo que fosse o mais importante. Mas a mídia seleciona aquilo que ela vai dar mais atenção ou menos atenção. Usualmente, o que ela dá menos atenção é aquilo que é menos relevante, que não importa para muita gente, né? Tirando para quem era socialista. Quem era socialista ou quem fazia parte das reuniões de partido ia lá e se juntava lá para conversar. Tanto é que em 2005, o Lula fez um discurso para celebrar os 15 anos do Foro de São Paulo. Isso está na Biblioteca Presidencial, no site da Biblioteca Presidencial Nacional. Está lá o discurso do Lula. Secretíssimo, né? A coisa secretíssima, ninguém fica sabendo. Tem até uma crítica de jornalista, se não me engano, acho que foi até de 2005, dizendo que ele estava esvaziado. Falou assim, eu vim aqui no fórum desse monte de comunista aqui e não tem ninguém aqui, tá tudo vazio. Isso já denota que os próprios partidos de esquerda davam uma relevância, muito grande para o Foro de São Paulo, numa época em que você tinha muitos presidentes de esquerda na América do Sul, pelo menos, né? Bom, em julho de 2019, aconteceu o Foro de São Paulo em Caracas e o PT enviou apenas 2 secretárias para ir lá. Pra vocês terem uma noção de como a coisa tá indo bem. E o PSOL nem foi convidado, né? Pois é. Enfim, brigou com o PT, aquela coisa. Né? Ao total, apenas 35 brasileiros compareceram lá ao Foro de São Paulo desse ano. Ah, mas você veio falar de mim sobre essa questão da mídia no noticiar, mas o Foro de São Paulo tinha as Farc, organização terrorista, Forças Armadas da Colômbia. De fato, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, elas foram convidadas a não participar desde 2002. E elas tentaram, né, voltar para as próximas reuniões em 2004 e em 2008 e o pessoal ainda negou. Inclusive o PT fazia parte da presidência do fórum nos anos em que as Farc foram proibidas de participar. E teve, obviamente, um certo morde-a-sopro naquela época lá, falando, não, é muito importante o movimento anti-imperialista na Colômbia, mas nós discordamos da maneira agressiva que as Farc se comportam, então elas não vão participar mais, não sei o quê. Agora, em 2019, 2 ex-integrantes das Farc, que inclusive são senadores lá na Colômbia, eles conseguiram o direito de participar em 2019 do Foro de São Paulo. Mas o Fórum estava aumentando o seu poder para dominar o mundo. Não é verdade isso? Bom, pelo que a gente já pôde ver, né, nem o pessoal muito de esquerda estava dando muita trela para o Fórum de São Paulo nos últimos 2005, nos últimos 15 anos, né, desses 30 anos aí que o Fórum existe. Tá? Não estavam dando muita trela para ele já. Se em 2005 o pessoal já estava criticando que o Fórum tinha sido esvaziado, né, era difícil que ele tivesse o poder todo que o pessoal falava que tinha, especialmente o Olavo. Né? Por exemplo, ele falava que eles tinham poder de fazer um levante armado e não sei o quê, de impedir. Bom, a Dilma sofreu impeachment, eu não vi ninguém vindo aqui socorrer, né? Não vi o Evo Morales descer as montanhas dos Andes e tal, a Kirchner mandar barcos subindo o Rio da Prata. Não vi isso acontecer, né? Simplesmente soltaram nota de repúdio e tal, papá, mas... Enfim, não valeu de nada. Na inauguração do Bolsonaro, na porte do Bolsonaro, você vê que o Evo Morales, né, mandou todas as honras e tal, não sei o quê. Então, tudo trair esses caras, né? Cadê a honra ao Fórum de São Paulo, não é? Inclusive as Farc, né? Como o Gilmar bem lembrou, hoje as Farc não existem mais, porque em 2017 elas entregaram as armas mediante um acordo com o governo da Colômbia.
De fato, o Olavo deu uma certa notoriedade para um fato que não era tão relevante na mídia e não era sabido da grande parte da população. Mas talvez porque não era realmente tão relevante assim, ou não tinha tanto poder assim. Por que o pessoal de partido de esquerda não pode se reunir para conversar e trocar figurinha, fazer fofoca, e, enfim? Mas isso acontece também com a direita. A gente também acontece com a direita. A gente tem um grupo análogo a esse aí. Que em 2015, por exemplo, se reuniram em Washington, chamado de Conclave de Washington, que era para discutir a esquerda na América Latina, com presença de partidos de direita na América Latina, mas como a América Latina é feio, eles foram para os Estados Unidos fazer a reunião. Tá bom, então é o Conclave de Washington para falar dos problemas que não são dos Estados Unidos, mas ok. Teve um outro tipo de organização também que foi tentada em 2017, fizeram a primeira reunião, que é chamado de Grupo de Lima, que se reuniu no Peru para discutir a crise na Venezuela. E ele é composto por vários países, nem todos com governantes de esquerda, de todas as Américas, inclusive o Canadá, tá? E eles acabaram se reunindo e emitiram, né, alguns pareceres sobre como eles achavam que poderia ser resolvida a crise na Venezuela. Mas vamos voltar lá à história do Ciro Gomes. Que o Daciolo falou que ele era fundador, né, do Ford de São Paulo e tal. Ele respondeu na hora, né? Ele falou assim, eu não sou fundador de Ford de São Paulo nenhum e tal, não sei o quê, né? Ele chegou a comentar isso daí, né? Mas, na verdade, o Zé Dirceu, numa entrevista pro Abu Janra, lá no Provocações, em 2007, ele só fala que o Ciro Gomes foi um dos participantes do fórum. Mas não o fundador. Não o fundador, né? E a gente já viu que também o Zé Dirceu deu uma valorizada aí nessa declaração aí, né? Acho que como ele deve ter sido um dos fundadores, talvez ele quis dar uma valorizada na prata da casa e falar, não, o fórum é muito especial, não sei o quê. Também não vi Evo Morales e Cristina invadindo o Brasil quando ele foi preso. Ele valorizou demais a relevância do próprio fórum. Então, resumindo aí, o Ursal, infelizmente ou felizmente, não existe. É isso aí. Então, vocês fiquem com a Internacional Socialista. Assina o canal, viu? Dá um joinha. Respeito. Desculpa. Qual?